Oba, pessoal! Tudo bem com vocês? Pois é, não é o Matheus que está aqui, nem o Joveci. Quem está aqui é o Diego e o... Diego. É isso aí, Diego ao quadrado. Um é bom, dois então. Então, galera, esse episódio hoje, a pedido dos nossos convidados, seguidores, estamos aqui para ter um papo muito bom com os nossos convidados, que você já sabe quem é. Mas antes, bora nos apresentar, que o pessoal não está acostumado com a gente, né, Diego? Então, bora saber. Exatamente. Aqui é o Diego da Leilane. Diego da Natasha. Perfeitamente. E agora, com vocês, nossos convidados que estão aqui. Joveci, casado com Tamires, pai do Davi e do João Luiz, que tá vindo por aí, que é design missionário, rapaz. E host. Hoje não. Hoje você é nosso convidado. Tem nada de rosto. Apresenta Outra figura é o grande Matheus Fernandes. Casado com a Thaís Fernandes, nossa diretora aqui. Redator, publicitário e um nome lindo. Copywriter, pregador e cofundador da comunidade Missão Aleluia. Eita, currículo. E hoje não, mas é host também do Tom Podcast. Mas hoje não é não. Hoje sou eu. Boa, Diego. Com vocês, galera, aí, fala um pouco. Salve de palmas! A gente gosta assim, cara. Cara, uma alegria estar nesse podcast. É uma alegria, né? Eu sempre quis ser convidado desse podcast, porque é um negócio assim que... Agora, eu faço igual o Padre Antônio Cruz. Eu pensei que não ia chegar o dia que iam me convidar pra esse negócio, sabe? É digno. Agora, o que eu acho mais curioso é que as pessoas queriam saber da história com a gente, né? Agora, não, mas o engraçado é que muito provavelmente as pessoas pediram pra entrevistar a gente porque... Especialmente eu falo muito pouco, né? Agora eles vão perceber, eu estando aqui, que eu falo muito menos do que eles pensam. Quando eu tô ali. Nada. Achavam que eu falava pouco, vocês vão saber agora. Aí sim. É isso. Mas aqui tem conversa pra muito aí. E você que já tá aqui, não tá seguindo a gente, não tá curtindo esse vídeo, meu amigo, ó, curta esse vídeo aí em algum lugar que vai aparecer aqui, em algum canto. E é isso aí, galera, bora começar. Eu sempre quis fazer assim, ó. Clica aqui, dá o like. É o sonho desse rapaz. Então bota aqui, ó. Clica aqui, dá o like. Eu sempre quis fazer isso, cara. Chique demais. Boa, velho. Boa. Chique. E a pergunta clássica, que a gente vai começar com elas aqui, né? Com ela, para vocês. Mas é uma pergunta tão profunda que eu imagino agora vocês vendo do outro lado como é que vocês vão reagir a ela. Eu vou começar perguntando pro Joveci. Joveci. Sim. Meu compadre. Pra quem não sabe, Joveci é meu compadre também, viu? É real. Somos compadres. Verdade. E, Joveci, como é que começa a tua história com Deus aí? Cara, boa pergunta. Eu também não sei, não. A gente tava conversando hoje de manhã e eu falando pra Tamires, né? Vão me perguntar o que a gente pergunta toda semana pro povo e eu não sei a resposta. Sei lá. Onde é que começou? Né? No dia que os meninos chamaram a gente pro Santo Pode, eu respondi lá, aí depois, faz um certo sentido, mas eu nem sei se foi daquele jeito, não. Mas... eu venho de família católica, né? Minha família sempre foi católica e tudo. Praticante 100%? Não, né? Eu não era comum, pelo menos na minha infância, a gente tá indo todo domingo à missa. Não tenho essas lembranças de infância, né? Então, eu tenho mais lembranças de casamento, formatura. Porque minha mãe levava? Não, talvez porque eu não ia. Mas se não ia, porque também não levava ali, né? Faz parte. Existe um pouco disso. Mas a minha relação, a minha... intimidade com Deus, ela já vem surgir ali pós EJC, né? Que o convite de EJC, a oportunidade de participar, ela chegou meio que de supetão. Acho que faltava uma pessoa na época da implantação do EJC do Cristo Rei. E aí perguntaram pra minha mãe, pai, o João, tem um menino aí, não tá fazendo nada da vida. Não tem interesse de fazer, não? E aí eu foi tipo, assistir a irmã no teu? Tô fazendo nada, vamos nessa, né? Mas fechou. E aí, mas fechou. Fui nessa. E aí eu fiz a JC. E ali foi a minha primeira experiência com Deus, né? É muito legal como a JC ele é porta pra muita gente. Pra muitos, cara. Sim. Pra muitos mesmo. E assim, se for olhar, a galera que fez comigo ali o EJC em 2015, se eu não me engano, eu sou horrível com data. Eu não lembro nem como foi meu contato com Deus direito, eu vou lembrar a data que foi. Mas eu acho que foi 2015, se eu não me engano, novembro de 2015. Me corrijam, o povo que estiver assistindo aí, corrijam se eu estiver errado.
E aí fiz a JC. Tocou a campanha? E aí fiz a JC, né? Beleza. Da galera que fez comigo, hoje todos estão firmes na igreja legal, ali. Cara. Graças a Deus, todos estão ali firmes, né? Muitos deles ainda dentro do EJC hoje, né? Eu debandei pro casamento logo, alguns já casaram também, mas todos ainda inseridos dentro de pastorais, uns são catequistas, né? Foram para águas mais profundas. Né? Exato. E aí eu fiquei parando pra pensar, minha mamãe, e a experiência com Deus? Eu não consigo me lembrar exatamente da experiência com Deus. Tipo, fui ali, pá, Deus. Não, mas foi gradativo mesmo, né? Eu sempre fui muito disso, de me engajar nas coisas que eu tô, né? Vou fazer, né? Nada eu quero deixar pelo caminho. E aí, comecei ali no EJC do Cristo Rei, nessas do EJC do Cristo que eu fiz em Lourdes, na Vermelha, mas para implantar no Cristo Rei, né? E aí, nesse processo de implantação, participa de uma coisa, participa de outra, movimento, tudo. Em Lourdes, me chamaram para participar do EJC Noite Feliz, que é uma ação que tem no período de Natal ali, que aí arrecadam alimentos para levar para alguma cidade, tudo. E na época a gente foi, eu não lembro o nome da cidade, mas a gente foi, né? E aí ali eu conheço a Tamires. E depois que eu conheci a Tamires, eu conheci o Geração Aleluia. Então foi tudo nesse ciribolo, né? Aí, minha experiência com Deus começou lá. Foi gradativo porque foi de missão em missão, de missa em missa, de amizade em amizade, né? Deus foi se apresentando aos poucos em um e outro, né? Através desse desejo mesmo de estar com a galera e se sentir bem. Aí, beleza. Conheci o Geração Aleluia. No Geração Aleluia foi onde teve mais formações, que aí a parte de entendimento mesmo... Foi já no Geração Aleluia. Nas formações, a gente sempre tinha formação. Sim. Aí pra missão. Domingo, nada a ver, pô. É interessante como essa pergunta é legal, porque muita gente acha que toda experiência com Deus é aquela... Impactante, exato. Tá, exato. Não, às vezes ele é suave, exato, né? Com cara. algumas pessoas. É real. E comigo foi muito disso, né? Foi em pequenas coisas. Eu acho que foi de pouquinho em pouquinho que foi construindo algo mais sólido, né? E não sei explicar, sinceramente, quando foi a experiência, mas eu acho que foi a vivência em Deus, né? Não teria uma experiência com Deus, mas a vivência nas coisas de Deus me fizeram querer permanecer nas coisas dele, né? Com ele. Cara, acho que é isso, cara. Boa. Show. Eu vou com o Matheus agora. O povo agora comentando. Respondeu nadinha. Rodou, não falou nada. Vamos ter o disse que a mulher obrigou e pôs. Falou da esposa porque ficou com medo dela se zangar. Falou da mãe porque disse, não falou de mim. Falou do... E não falou nada da experiência. Né? Deus mudando cada um na vida dele pra ele se endireitar. E Matheus, agora é o seguinte. Falando um pouquinho da parte da comunicação, onde foi que saiu o encontro assim, dessas duas áreas, né? Vocês têm áreas parecidas, mas diferentes. De onde saiu essa ideia de vamos juntar isso daqui, vamos trabalhar com comunicação, né? Vamos fazer um podcast, vamos chamar uma galera católica. Primeiro, quem sabe por que o podcast católico? Porque eu sou católico. Não, tem que ter uma ideia do porquê. Sim. Né? E essa junção, como foi que aconteceu isso aí? Cara, eu comecei na comunicação em específico, aí do nada eu coçando o nariz aqui, logo na minha página. Tanto momento pra coçar o nariz eu comecei agora. Mas eu comecei na comunicação porque lá no colégio eu gostava de desenhar, fazer caricatura dos professores. Inclusive ia ser muito legal se fosse meu professor, porque a caricatura ia ser muito legal. Isso. Mas eu vou fazer a caricatura toda, não precisa ser meu professor não, é legal. E aí eu gostava, cara, e eu era avesso à ideia de vender coisa que eu fazia por prazer. Tipo arte, desenho, texto e tal. E aí eu não sabia como monetizar isso, transformar isso em profissão. Aí eu descobri que tinha publicidade, que era a minha galera que fazia coisa criativa e vendia pros outros. Não vendia o seu, vendia pros outros. E aí eu comecei na comunicação assim, entrei no curso de publicidade. E aí na missão, no Geração Aleluia, não foi a minha experiência com Deus inicial. A minha primeira experiência com Deus foi tipo... Eu acho que foi antes da EJC. Eu não tenho certeza. Eu vou ficar devendo isso, porque data não é bem aqui o forte, né? O calendário não é um negócio muito preciso, não. Mas eu lembro de um dia que eu senti vontade de ir pra missa e eu fui. E aí eu comecei a ir todo domingo pra missa sozinho, né? A minha mãe, ela é paroquiana, na paróquia São Pedro. E ela
da pastoral de liturgia, mas nem todos os domingos ela vai. E eu, por alguma razão, né? Deus. Eu comecei todo domingo, sem entender muita coisa do que acontecia. Mas eu me lembro que num festejo, numa missa de festejo de São Pedro Apóstolo, quando o padre disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu comecei a chorar. Tipo, Pô, novidade. né? Porque é o difícil de Tem mais uma chorar. observação, assim, né? Que o Mateus é uma pessoa chorosa por qualquer coisa, mas é uma pessoa de alma rasa, digamos assim. Olha, calma, vou melhorar. Porque eu também me encontro nesse sentido, tipo... Cara, quando você sente a graça de Deus, não precisa de muito pra você vazar em lágrimas. Nesse sentido. Mas o dia a dia o homem é macho, rapaz. Né? Pelo amor de Deus. Mas é real, tem algumas coisas que do nada mesmo eu choro. E só que... Homilia, bicho, tem umas homilias que do nada eu tô aqui na missa de boa e a lágrima desce aqui. Então o que é isso aqui, pô? Aí eu fico, não tá nem do ar-condicionado, que sou hétero, exato. E aí, beleza, foi, caraca, nessa missa que eu não lembro se foi antes ou depois da JC, mas depois eu fiz o AJC e ali eu, caramba, Deus é real e não importa, vou saber se ele existe ou não no final da minha vida, mas eu vou servir esse cara aqui, vou servir essa igreja e tudo. Num dado momento da carreira profissional, da carreira missionária, as coisas começam a conflitar e você tem que escolher mesmo. Tipo, você tem que escolher como é que você vai priorizar. Se você vai priorizar a missão, se você vai priorizar a carreira, se essas coisas são necessariamente opostas ou não, né? Então você vai colocar as coisas em ordem. Você é obrigado a colocar as coisas em ordem, né? E isso pra mim aconteceu muito cedo. Esse negócio de colocar a missão e o trabalho em ordem rápido, né? Isso, eu tava na faculdade ainda, terminei todos... Eu namorei 3 vezes antes de casar com a mulher da minha vida, mulher mais incrível do mundo, que ela disse que se eu não dissesse isso, eu ia ter um problema. Tá com uma plaquinha aqui. Ela tá aqui, deixa eu ler o texto aqui que ela colocou. Ela foi a mulher que... Mas eu namorei outras 2 vezes, e as 2 vezes eu terminei por causa da missão. Então, tipo assim, eu tava em missão e não rolou. Pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, mas não rolou. A outra foi sensacional e corrobora com a minha missão. Mas, quando Deus me chamou a ordenar essas coisas, uma voz que bradou pra juntar as 2 coisas foi Dom Jacinto. E a gente já falou isso aqui no dia que ele veio, né? Que a gente estava na reunião pastoral com ele para apresentar o Aleluia e tudo. E ele falou... Quando terminou a reunião, tudo, a gente já tá se despedindo para ir embora, ele falou: se você fosse da minha paróquia, você ia ser ministro da palavra, porque você fala muito bem. Aí eu, caraca, olha só, tipo, eu trabalho escrevendo e ele falou que existe um lugar na igreja que se trabalha com palavras. Que me cabe. Que me cabe. Foi exatamente assim, foi como se a igreja dissesse... Ó, aqui, ó, tem lugar pra ti. Eu posso pertencer àquilo. Foi isso, entendeu? Quando o Dom Jacinto falou aquilo ali, cara, foi o fim de uma crise interna pra mim. Acabou ali na hora, tipo, foi um muro que caiu. E aí, na missão, eu e o Joveci, a gente já arranhava de fazer a comunicação do Aleluia, quando tinha adoração, quando tinha retiro, quando tinha... Botando um leão no lugar nada a ver. Botando um leão. Quando a gente começou a fazer os motions. Foi, quando a gente começou o motion. Cara, teve um... Fala da experiência do Potência, porque foi muito doido. A gente começou a aprender muita coisa ali. Foi, porque no período ali do Potência, que foi um retiro que a gente fez no meio da pandemia, não foi? No miolo da pandemia, a galera, não, vamos fazer... Não, 2021. 2021. No meio foi no miolo mesmo, no miolo. Covid rodando na gente, ó, o retiro, pois toma esse retiro. Retiro online, ok. Retiro online, foi online, né? E aí a gente foi, a primeira vez que a gente, vamos fazer uma transmissão, né? Porque até ali só era a live de Instagram, porque a gente já se aventurava, né? A gente começou com umas lives no Instagram, na época do Geração, que era muito até com os meninos da Colo. Isso. Uma galera assim, né? E a gente fazendo essas lives. Aí surgiu a necessidade de fazer o Potência. Eu já designer, né? Trabalhava com arte, né? Ainda umas cores feias. E tava me aventurando a fazer uns motion, tava começando a animar as artes, né? Eu fazia só arte estática, aquela coisa paradinha. E comecei a fazer algumas movimentações, transformando as imagens em vídeo, né? Vamos fazer o retiro do Potência.
Aí, rapaz, uma pegada jovem e tal, não sei o quê. Eu não sei o que havia aquele leão. Não é porque beleza, o leão... Rapaz, era o tema. Era o do leão... A promessa do leão sempre se cumpre. Pronto. Era o tema do retiro. Beleza, até aí tudo bem, tem leão. Mas a gente fez era um negócio rodando o nome, Geração Aleluia. Um leão no meio dos prédios. Era mesmo, parecia que Nada a ver. É sério, umas cores nada a ver, tá ligado? Mas pronto. Na hora que tu abria a imagem, o videozinho lá, parecia quando tu aí começou a fantasma. Tinha a Maju e a outra mulher, e no meio de um cenário assim da guerra, né? Uma mulher saindo da banana, assim, no mesmo tempo. Umas coisas nada a ver, pô. Mas tava bonito, né? Aí a gente fez e tal. Foi a primeira experiência, eu acho, né? Que a gente teve com algo assim mais intenso de comunicação, né? Porque envolveu, fazer a transição. Quem sabe fazer, não sabia, fomos aprender. Vamos pesquisar como é que funcionava, né? Fazer uma transmissão. Aí as artes, foi a primeira vez que a gente trabalhou juntos com a arte mesmo, né? Do Matheus roteirizando algumas coisas. Eu acho que ele não roteirizou o Leão no prédio, não. Mas as outras coisas ele roteirizou, né? Foi um negócio assim mesmo. E aí eu fiz a arte. E tinha o Thaleson também, que ajudou na parte da comunicação, da transmissão e tudo mais. E aí foi esse primeiro contato. Loucura. Quando a gente terminou Potência... Roubaram um monte de... Aí esse retiro foi doido, porque foi 2 dias. Foi um sábado e um domingo. Sim. E aí no sábado... Deu um BOzão, porque, enfim, a gente nunca tinha feito transmissão, aí deu problema com cabo, problema com internet, aí a gente pediu umas coisas emprestadas, instrumento e tudo. Da virada do sábado pro domingo, quebraram o vidro da igreja e roubaram, tipo, metade dos nossos equipamentos. Roubaram meu capacete. Se você que tá assistindo roubou meu capacete, devolve, mano. Ainda precisa. Meu capacete. Ei, pô, foi 700 conto o capacete. Era o senhor capacete, mano. Aí, ó, nessa brincadeira. Roubaram a moto. Irmão. Roubaram o capacete, aí roubaram a TV, roubaram uma mesa de som. Uma guitarra. Uma guitarra de um amigo nosso. E aí, o curioso é que deixaram algumas coisas também. E só deixaram o equipamento necessário para fazer a transmissão, entendeu? Tinha uma mesa reserva lá, mas estava lá, no mesmo lugar onde roubaram. Sim. Aí, instrumento reserva no mesmo lugar, tipo, tudo lá. Era como se fosse só mesmo pra... Acho que vocês enfeitaram demais de Deus, disse, olha, tá, eu quero só isso. Cara, foi um negócio meio assim, entendeu? E Deus fez muito nesse retiro. Foi um negócio maluco, porque quando a gente tá pregando, a gente consegue perceber ali minimamente, não consegue ver tudo que Deus faz, mas minimamente a gente vê ali o que Deus tá fazendo na galera, né? Ouve os testemunhos depois e tudo. E no retiro online, tá pregando pra uma câmera, entendeu? É horrível. E aí tu não sabe se a unção que tá vindo aqui e tal, tá chegando na galera. Mas tu vai pregar e vai pregar. E Deus fez muito, cara. Deus fez muito. Eu lembro que tem uma postagem emblemática do Joveci nos bastidores, assim, que é... Putz, é a confirmação de uma missão, entendeu? Uma confirmação de meu irmão, isso aqui E aí dali a gente falou, cara... A gente já ganha dinheiro separado. Por que a gente não trabalha junto mesmo e faz um negócio Tiveram a acontecer? ideia de fazer aquela brincadeira, fazer um negócio sério. Fazer um negócio pra igreja valendo mesmo. Porque as coisas da igreja não são mais. Juntou o design e o copyright. Copywriter, né? Como é que não dá certo o negócio? Então fizeram o Megazord, né? O copdesigner. Copdesigner, dizer copy, né? Aí, beleza, aí estamos aí desde 2021. Por aí. Galera. Anos. Até chegar nesse nível aqui, viu? Dom pode, muitas águas rolaram, viu? Desses dois aqui. Já passou por Leão, passou por... Vocês têm noção da importância desse trabalho que vocês fazem? Porque assim, eu vejo tão pouco o povo de Deus dar cara para falar de Deus, né? E assim, eu não sei se vocês têm dimensão do tamanho, da importância do que vocês fazem. Eu sei que eu penso em desistir todo dia. É um negócio desafiador. Assim, Deus confirma e deixa a gente esquecer para lembrar que mas não é a gente que se faz a gente estiver fazendo uma coisa para Deus, a gente não pensar em desistir, eu acho que a gente tá fazendo errado. Cara. É desse jeito. Porque é bem aquela passagem mesmo lá do... Deus manda lá o filho, né? Aí o filho diz que vai, na hora não vai. Aí manda o outro e diz que não vai e acaba indo. No fim das contas, não é a nossa palavra, o nosso achar. É a ação do final do dia. É esse episódio se realizando aqui e todas as outras coisas. É muito louco. É nessa vibe mesmo. Só interrompendo aqui, recapitulando um pouco. Galera, acabaram de tentar responder aqui, os dois mais ou menos, né? Como é que começou a história com Deus. E não é fácil.
Não é fácil você saber como é isso. Nós temos 70 e poucos episódios aqui. Se você quiser saber mais, olhe lá, começa aqui, eles responderam um pouco já. E hoje a gente vai tentando aqui se ajeitar e tudo. E você vai conhecendo um pouco como começou também aqui a história dos dois, que graças a Deus, geograficamente, ele se preocupou em posicionar vocês, idades, amizades, a galera, para que tudo isso acontecesse. Porque é necessário o que a gente está fazendo aqui. E o pessoal, vocês que estão vendo aqui, esses dois, meu Deus do céu, cara, tem muita coisa que a gente precisa deles ainda extrair de vocês. A gente já no limite, nas coisas que tem a fazer no dia a dia. Pausa para esse momento, para você curtir isso aqui, compartilhar, porque isso aqui precisa ganhar dinheiro para manter o negócio. Essa parte é importante. É importante. Porque a graça Deus nos dá, mas o recurso a gente precisa da ajuda de vocês. Então compartilhem, enviem. Esse pequeno detalhe é importante. É digno. E esse é o alinhamento que a gente vê de vocês dois, né? Que é como começou. E a história não se fechou. Nós estamos aqui um começo e tá a história se escrevendo ainda. E cada um de nós aqui podemos participar e contribuir. Diego de convidado aqui. Estamos hosts. Sou host. Chique nome esse aqui, host. Convidados Eu não falam vou esquecer que eu fui host. Host por um dia. O editor agora, enquanto o editor tá editando o episódio, ele tá dizendo, o Diego só não entendeu que ele precisava falar perto do microfone. Qual Esse Diego? bicho não pega, não. Eu tenho que ficar assim. É quase isso. É porque eu não sei se é host, não. É host por um dia só. Por um dia só. Não teve ensaio. Teve ensaio. Chegaram aqui, me convidaram quando hoje eu sei. Ele ia ser host. Venha ser host com a gente. Mas eu vou falar, eu prometo. Som. Não, tá bom. Editor, boa sorte, editor aí. Voltando, galera, continuando. Tem uma pergunta agora assim espontânea? Sim, eu queria pontuar novamente Beleza, essa ideia da importância, né? Porque a dimensão, vocês, né? A dimensão deles. Vocês conseguem trazer muitas visões diferentes de muitos assuntos diferentes do mesmo meio. Sim. Que talvez tire dúvidas de muita gente, atinjam muita gente, né? Sem pregar necessariamente, usando o termo pregar, Sim, né? sim. Apesar de ser uma forma de pregação, né? Sim. Real. São Francisco de Assis diz, se necessário, use as palavras, Sim. né? Então aqui não deixa de ser uma pregação. Todo episódio vocês estão pregando. E eu acho muito legal essa ideia. Como é que vocês vão chamar quem para falar de quê? Porque isso rola, vocês têm que estudar sobre o assunto, né? Vocês têm que pesquisar sobre a pessoa. Fazer um roteiro. Que eu estou pescando aqui. Mas essa pergunta não estava aqui. A gente pega e flui, né? As coisas assim. Vai até montar um podcast agora, que ele viu que tem jeito. Eu vou montar um pra mim, né? Eu gostei. Eu gostei de ser host. Eu gostei. Então, assim, como é que funciona essa ideia por trás de tudo? Nessa pesquisa. Sabe por quê? Por exemplo, eu lembro quando eu já estive aí, Sim. né, como convidado. E a minha esposa me disse, chamaram a gente para participar do podcast. Eu fiquei, de onde foi que esses doidos encontraram nós? Eu acho que é uma pergunta que às vezes a galera fica, de onde é? O pessoal Como é que veio? O que é? Vem. Quanto é que o povo paga pra ir lá? Quanto é? Não é o contrário. Onde é que bota os Ou então a currículos? pessoa recebe para ir. Rapaz, também esse cordeiro aí tem uma boa pescadora. Se fosse pagar pro povo vir, não ia mais ninguém. Era. Aí, porque o povo não ia... Não, porque não tinha dinheiro. Né? Mas a gente, cara, tem uma lista de pessoas que a gente puxa na memória, e obviamente algumas a gente conhece, mas a grande maioria não. Devido à caminhada também, né, Matheus? Pois é, e tal. Os dois passaram por Teresina quase toda. E aí é que tá, tipo, como a gente não digo mas a gente ainda é linha de frente de missão. Então, por exemplo, a gente tá aqui no São Pedro, mas a gente já foi no parque, a gente já foi no Bela Vista, já foi na Zona Norte, Zona Leste, a gente tá sempre em missão mesmo. Então, como a gente costuma falar, né? A gente tá nas trincheiras mesmo da evangelização. Inclusive, foi uma das coisas, quando a gente foi começar, né? Que a gente levantou nos planejamentos mesmo, né? Porque surgiu a ideia... a gente falava, inclusive, essa semana sobre isso. Seguro que tu tava falando, porque eu te cortei, desculpa. Não, tá aqui. Mas, Trincheiras. isso. Mas de que a gente tava falando sobre quando a gente foi começar, e aí entra no que o Diego tava falando, de que, como que surgiu a ideia de trazer a galera pra falar sobre algo que é meio que pregação sem ser pregação, evangeliza sem necessariamente estar pregando.
E aí a gente realmente incorporou São Francisco aqui, né? As vidas das pessoas serem o fator principal do podcast de evangelizar outras pessoas, né? Mas foi justamente isso. A cabeça do Matheus, ela funciona muito bem nesse sentido, em captar coisas que muita gente não vê, né? E aí, pra mim, podcast ia trazer pessoas que é o padre, o seminarista, a freira, né? Ia trazer essa galera e a gente ia tratar de assunto católico. Vamos falar o quê, Caristia? Vamos falar sobre o que? Missa agora, missa, né? Católico, né? Aí o Matheus, não, cara, a gente não vai fazer o mais do mesmo, né? E talvez isso foi o que se destacou e que fez essa diferença e é algo que é palatável, né, para as pessoas. Falar mesmo do ordinário. De onde existe o catolicismo que não era tão explorado, né? O da vida ordinária mesmo. Quem tá assistindo se vê. Exato. É isso, cara. E é uma das coisas que a gente queria passar nos nossos episódios e que a gente tem entendido, né? E tem se preocupado com isso é passar a ideia de que rigorosamente qualquer pessoa que tem uma história com Deus pode sentar aqui, entendeu? Sim. A gente não quer transformar o Dom Pod tipo, no lugar onde vem os privilegiados, sim. A gente se preocupa que as pessoas pensem assim, entendeu? Que tipo assim, caraca, eu vim aqui é porque o meu testemunho é sensacional. Entendeu? Entendeu? E tipo, não é isso, cara. Primeiro vem aqui os nossos amigos, a gente chama os nossos amigos pra estar aqui. Não todos vieram, então se você não veio, pelo amor de Deus, calma. Você ainda vem. Mas a gente também chama a gente que a gente quer saber realmente da história da pessoa, entendeu? E aí, claro, a gente vai até no limite de onde a pessoa deixa a história dela pública, né? Porque não é a ideia nossa aqui levantar a polêmica e tal, chamar os cortes que vão gerar. E a gente sabe que gera engajamento. Ainda mais porque Teresina é uma cidade pequena, onde quase todo mundo se conhece. Então, se a gente fosse levantar uma polêmica aqui e ali, ia movimentar com praticamente a arquidiocese inteira. A gente sabe disso. Sem contar que a gente tem certeza. Hoje a gente tem 8 mil pessoas que acompanham a gente no Instagram. A gente tem certeza que se a gente fosse por uma linha que facilmente a gente poderia ir, a gente teria muito mais do que isso, né? Mas nunca foi o foco principal. Não seria missão. Não somente números. Exato. É de alma que a gente tá falando. É de alma, cara. É aquilo que a gente fala. A gente falou no episódio do Eloy, quando ele veio aqui. Cara, é conversar sobre o que tá na alma do cara, entendeu? O cara sentou aqui na cadeira, irmão. Realmente, como é que tu enxerga a tua história com Deus, entendeu? Como é que tu vê isso? Não é só uma pergunta tipo, conteúdo para um corte e tal. É porque aquilo ali interessa pra gente também. Porque num dado momento a gente tava nas trincheiras todo final de semana e tipo, todo final de semana pregação, missão de madrugada, chegava em casa 2 horas da manhã. E agora a gente casado, vocacionado, não é a mesma coisa. A gente precisa de uma novidade também para nutrir a nossa vida com Deus. E a novidade é a vida acontecendo. Vocês absorvem muito aquilo. Exato, cara. Acho que para cada convidado vocês pegam uma coisa para a vida de vocês. Demais. Até pro atual estado de vocês, né? Sim. Totalmente, entendeu? Porque se não for assim, velho, fica um negócio que vai perder o interesse genuinamente. O interesse que o Não Pode Causa, ele é um interesse genuíno porque é genuíno também pra gente, entendeu? Putz, claro que é cansativo vir pra cá, mas quando a galera senta aqui que a gente troca ideia, putz, é legal. Trocar ideia aqui, depois que o perrengue da segunda-feira passou, é legal, entendeu? E aí dá uma... Caraca, o episódio de hoje foi massa. Aí também quando o episódio de hoje eu senti que eu não tava tão ligado, eu não tava tão naquela, eu não consegui me conectar. Era, porque tipo assim, às vezes é um reflexo até do nosso estado espiritual. Exato. Sim. E aí lembra, toda segunda-feira de putz, talvez o episódio não rendeu tanto assim, porque a minha oração diária também não tava em dias. E querendo ou não, o entrevistado aí, ele tá ali na dele, e vocês são meio que os responsáveis e tá sempre levantando a bola ali, né? Sim. Tem dessa. Então vocês têm que estar 100% ali também, né? Pra levar Deus tem que tocar Deus, não tem como. Exatamente. Né? Porque a gente não vai inventar Deus. Exato. Deus a gente não vai colocar um negócio, a gente tem que tocar. A gente teve uma resposta recente, né, sobre isso. De trazer essa essência mesmo, né? A gente teve a oportunidade de conversar com um cara que era um cara grande na comunicação católica, né? E aí ele falando, né, sobre... a gente estava conversando sobre um projeto de começar algo novo na comunicação e tudo. E aí ele falava que sentia a necessidade de ter na comunicação
lugares que as pessoas que têm realmente uma experiência, né? E aí ele citava coisas grandes, né? Um padre Fábio de Melo da vida, Foi um Frei Gilson, né? Tem, assim, tem um apostolado gigante, né? Tem ali as suas missões, por exemplo, o padre Fábio de Melo vive cantando e tudo, mas ele não tem um lugar que ele chegue para falar das experiências dele, da vivência dele, né? Daquilo que toca ele e tudo mais. Aí ele citou, né? Na mesa ele fala, se eu tivesse uma oportunidade de criar algo na comunicação, a primeira pergunta que eu sempre faria pro convidado seria como que começa a história dele com Deus? Aí a gente... Aí a gente, olha que legal, cara! A gente fez a tarefa de casa, né? E tem um check. Mas isso é tão sério porque essa pergunta, experimentem fazer, viu? Como começou a história, você que está aí nos ouvindo, experimente fazer essa pergunta. Como começou a sua história com Deus? Você vai se percebendo como indivíduo. Aí quando tudo começa na sua individualidade, Sim. até você partir para uma camada de comunidade familiar, a primeira degrau de comunidade é a família. Depois de família vai-se para uma comunidade, depois nós temos bairros, cidades, estados, nações, por aí vai. E a gente vê que, se a gente parar para... Olha, essa pergunta é muito profunda. A dimensão, se os meninos conseguem perceber a dimensão que é isso. Aqui a gente percebe que está atuando numa camada onde olha para o cenário brasileiro. Não está tão bem. Em várias camadas, familiar, financeira, política, social, está uma certa desordem. E você pega estado, você pega município, você pega bairros, é tudo muito da mesma lógica. Porque a gente percebe que tem essa desordem no indivíduo. Sim. E quando a gente quer avançar para o todo, né, que seja assim, as soluções do país, já está chegando político, todo mundo tem só a solução, vai querer opinar que nem como fosse Vasco e Flamengo, que não é tão simples. Mas quando a gente parte, tipo, em se resolver, e a gente forma família, que é o que Jesus fazia, ele ia em loco, né? Indo em cada um na rede mesmo, no anzol, pescando de um por um, e fazendo essa imitação de Cristo que a gente percebe se fazendo, a gente tem propagadores, digo aqui. Porque a pessoa que senta aqui de convidado, ela não tem como não se ouvir e aquilo ser um espalhador. E aí, é cansativo, Mateus, mas quando a gente para analisar, são 70 e poucos episódios, não são só 70 e poucos episódios. São 70 pessoas que sentaram aqui, que elas têm envolvimento com outras pessoas, que elas admiram, que tem uma conexão, a gente forma uma rede, e só aqui em Teresina. Sim. A gente tem nem a dimensão que isso pode fazer fora. Que a gente aqui nos comentários vê que o pessoal de Portugal acompanha a gente também, Sim. né? E uma história minha, mas na hora que descobrirem mais lá também vão perceber, meu Deus, em Teresina existe um negócio como esse? Existe. E tudo isso passa pelo ordinário. Vai já sair uma pergunta disso aqui, não sei que era, mas já vai sair. E o ordinário, né, a gente vê que é um processo inicial para a gente chegar ao extraordinário. Sim. Porque dentro do ordinário cabe a gente. No extraordinário deixa com Deus, porque aí não cabe para nós. E aí, Mateus, que já está devidamente casado, Que é isso aí, Sim, sim. lá casou, meu amigo. Mas tá doido. Joveci, que já tem Davi, está por vir João Luiz. Não, eu com sei, sua eu sei esposa, é fazer menino. Meu afilhado, viu? Só pra Acaba dizer. bom. É. Nossa, Que- João Luiz também, ó. Meu amigo. O João Luiz está guardado, o padrão aqui é... Fica tranquilo, amigo. Eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais, amigo. Viu? Eu vou fazer mais. Vai dar certo, vai dar certo. Fazer uma rede de apadrinhamento. Você não vai ficar por fora, não, viu? A única coisa que você não vai ter comparado não é cabelo, mas você vai ter um afilhado. Cara, Hã? Tomara que eu lembre da pergunta. e chamaram hoje os apresentadores que se completam, né? O cara... Meu Caraca, é Deus do céu. verdade, ó. Tipo, Minha peruca aqui. juntou os E dois com dá o um. cabelo, não, dois. Você gostou? O cabelo e o cabelo. Para que é cabelo- desnecessário. E Essa barba desproporção, irresistível, Meu Deus do céu. Mas voltando, tá aqui falando do ordinário. Do quanto que o ordinário, o de fato, o dia a dia, ele é fundamental em nossas vidas. E quando tu falou que às vezes a gente não tá bem, aqui acaba acontecendo, isso é ser humano, qualquer um pode acontecer. Mas a gente percebe que necessitamos cada vez mais de estratégias para manter o nosso ordinário como indivíduo funcionando. Sim. Porque, Deus não abençoa a minha vida, não multiplica, não sei o quê. Porque é uma dimensão extraordinária tentando se conectar com o ordinário. Mas se o nosso ordinário a gente não entrega quase nada, como é que Deus vai se encaixar aqui nessa questão, né? Quais são as estratégias que vocês usam para manter o ordinário de vocês rumo ao céu? Essa pergunta. Que eu faço que nem o. Tá chique, bicho. Tu é doido? Tá vendo aí? Eu faço que nem o Marco fala, que é o ator que faz o Incrível Hulk. Né? Ah. Eu tô sempre
ordinário. Não faço a menor ideia. Né? Como você controla a sua raiva? É isso, eu não sei. Tô sempre com raiva. Mas, cara, tu quer começar? Não, É porque, pode tipo assim, já. uma das grandes dúvidas que a pessoa pode estar em casa é tipo ordinário, organização, limpeza. O que é esse ordinário? Ela pode estar no sentido a que ponto isso contribui a ser uma neura dela também. Tipo, ordinário é uma coisa boa. Pode começar pelo oposto. Pode começar pelo oposto aí falando da visão. Se não for ordinário, as consequências. Mas eu acho que pra mim é muito fácil, né? Porque assim, eu sou muito fácil de viver o ordinário, né? Eu tenho uma dificuldade gigantesca de viver o extraordinário. Eu acho que Deus foi tão bom porque ele juntou duas pessoas, um que tem facilidade de viver o extraordinário e um que tem dificuldade, né? A gente gosta de brincar aqui, inclusive, quando a gente está apresentando, às vezes que tem Marta e Maria nitidamente, e é muito isso. A minha vida, ela é um ordinário eterno. Eu sou muito ordinário, né? Mas, tipo assim, de eu viver muito nas preocupações do dia a dia, entendeu? De tudo eu sou muito pilhado na organização das coisas, né? De realmente acontecer, de fazer e de tudo. E aí, a cabeça do Matheus do planejar, né? E do garantir que o espiritual esteja em dia, já é maior, talvez, né? Então, ele tem mais facilidade com o espiritual do que com o ordinário. Já eu sou o contrário, né? Então, nem que eu queira, eu não consigo nem planejar o extraordinário, não. Porque o ordinário, ele é muito presente. O extraordinário eu pego de rebarba. Tipo, quando aconteceu, né? O meu, cara, é assim... Eu ainda tô entendendo como é que eu vou fazer o ordinário acontecer de uma maneira ordenada, né? Porque, por exemplo, eu sou um cara que naturalmente eu preciso pensar muito para fazer alguma coisa. Isso é natural de mim. Então, para mexer o copo daqui para cá, eu tenho que pensar um pouco, entendeu? Tipo, eu queria só mexer o copo. Acho tão legal quem é assim. Rapaz, eu só queria ser essa pessoa, entendeu? Eu só queria pegar o copo e mexer e pronto, e tá ali de boa. Mas não, eu preciso meditar porque que a água tá dentro do copo, porque que o copo tá ali, tudo. E será se o lugar do copo é realmente bem ali onde ele tá? Será que ele não vai estar em outro lugar? Então, assim também é com todas as áreas da minha vida. Então, tipo, pra eu tomar uma decisão de sair de um lugar pro outro, entrar num lugar pro outro, fazer uma coisa ou outra naquele momento, naquele exato momento, eu preciso ouvir de Deus. E isso é um problema, e eu vou explicar o porquê que é um problema. Porque às vezes Deus já falou, entendeu? E às vezes Deus é muito simples, e a gente procura uma explicação extraordinária de tipo assim, não, Deus vai vir, e aí não, é porque Deus vai confirmar e tal. Quantas vezes eu já cheguei pra jogar assim, irmão, reza por mim, porque eu não tô ouvindo Deus não tá falando. O cara, eu não aguento mais. E aí era nessa, entendeu? E na semana passada eu fui uma adoração silenciosa que fazia muito tempo que eu não ia, né? Só pra rezar e ficar quieto, que é aquele momento de pensar porque o copo tá aqui, né? E aí eu fui pra essa adoração, e aí lá eu rezei o texto. Enquanto eu rezava o texto, eu ia conversando com Deus, né? Colocando pra ele e tudo. E aí ele me lembrou muito forte da passagem dos amigos. Os meus amigos fazem a minha vontade. Aqui vocês verem que eu não leio a Bíblia de jeito nenhum, porque eu não sei o versículo exato, né? Como é, rapaz? O versículo, me ajuda aí. Como é que eu vou lembrar? O servo não sabe o que faz o seu senhor. Já não me chama de servo. Sim. Isso. Essa Cadê o versículo? Não, era essa falinha. Sim. Essa falinha. Não, vai, Bíblia Católica. Exatamente. Que era, já não me chamamos de servo, chamamos de amigo, né? E aí, porque na Páscoa, eu ia pra missa e ficava perguntando, pô, Deus, o que os teus amigos fazem? Eu quero ser teu amigo. Quero fazer o negócio certo, entendeu? Não quero fazer um negócio no automático. Não quero fazer um negócio, sem estar prestando atenção no que está acontecendo. Eu quero entender como é que os teus amigos agem, como é que os santos agem e tudo e tal. Ou a Páscoa inteira, levando isso para a missa, pensando sobre isso, mas sem a qualidade de tempo de oração para ouvir de Deus, que é uma necessidade que eu tenho. E aí, nessa adoração, Deus falou, me lembrou disso, né? Já não me chamo de servo, chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E aí eu me dei conta de que eu estava sendo servo por não criar intimidade com ele. Né? Tipo assim,
não é só a perspectiva do servo da obediência cega e direta, que é necessária e é importante em vários momentos da nossa caminhada, né? Mas do servo que não abre mão de ter o seu momento de intimidade com o seu Senhor, que era o que Deus estava me exortando naquele momento. Tipo, cara, tu não sabe o que eu tô fazendo porque tu não tá se conectando comigo como alguém que é íntimo. Não é que eu tô calado, não é que eu tô, tipo, longe. É a história de... putz, o que meu amigo faz? O meu amigo se aproxima de mim. O meu amigo confia as coisas que ele tem nas mãos a um amigo. O amigo partilha aquilo que ele tem no coração com um amigo. É só isso, entendeu? Muitas vezes a gente deixa Deus entrar ali na vida da gente, mas a gente tá aqui num carro. Ele entra na minha vida, mas ele vai ficar de copiloto. Eu não entrego a direção para ele. É isso, cara. Né? É Entendeu? muito isso. É isso, entendeu? Jesus, fale para mim, mas eu tô aqui na direção. É eu que tô direcionando. Exatamente. Mas fale para mim. E ele tá ali, ó, deixa eu só dirigir um pedacinho. Tipo, Ele tá pegando o caminho errado. Né? É nessa vibe, cara. É nessa vibe. E Eu aí... não quero falar, eu quero dirigir. Pô, E meu aí- filho, não vai dar certo você pega no volante aqui. E aí, depois dessa adoração, que, tipo assim, não teve música, não teve a oração em línguas que costuma ter nos ambientes carismáticos que a gente partilha, que a gente frequenta, mas no silêncio Deus falou e, tipo assim, eu entendi, caraca, beleza, tô entendendo agora o que Deus tá fazendo. Agora, para entender, para fazer o restante do ordinário, é só o negócio de botar o copo agora, entendeu? É só botar o copo no lugar, mas é essa história de mesclar a vida acontecendo com Deus fazendo e não separar as duas coisas. Né? Boa, mano. Essa perspectiva é fundamental, porque toda vez que... Eu sinto que algumas pessoas podem ter essa dúvida quando assistem o Dom Podcast. Tipo, mas, cara, o podcast da vida católica ordinária, podcast Ordinário. da vida católica. É porque eu confundi aqui. Podcast católico da vida ordinária. Vamos demitir. Não tá. Deve ser quase um trava-língua, cara. É o pod católico da vida. Que, às vezes, é necessário essas coisas mais palpáveis. Porque você tem parece simples, é só botar o copo, mas a gente vê uma geração que não está conseguindo fazer isso, Matheus. Sim. A gente vê uma geração que está muito frágil e até ela começar a viver essa ordinariedade ordenada, não é tão simples. E é necessário se conter e se esforçar bastante, porque a gente tem um celular hoje com uma série de informações que distrai, não consegue manter o foco, um excesso de informação que é cada vez mais terrível. Eu achei que esse é o problema. As pessoas hoje não querem se esforçar. Porque tu dá num botão e Sim. você aperta o botão e não acontece e eu entro em desespero. De dar tilt aqui na parada. Dois problemas que eu vejo particularmente. As pessoas não querem se esforçar e outro, elas querem sentir. Tem que sentir. Excessivamente Tem que sentir. Sim. Eu preciso sentir um calafrio. Pode ser dengue. Às vezes é até uma Você tá com Tá febre. em surto. Às vezes é doente, Tá doente, às vezes. E as pessoas têm essa necessidade, né? Deus não precisa disso. Pra sentir, eu sinto escutando brega. Reginaldo Rossi. de amor. Aí pronto, o cara chora. E as pessoas precisam disso. Às vezes eu acho que é até carência, sabe? Sim, sim. E aí precisa de que seja uma coisa fácil, né? Exato. E não é fácil. Não mesmo. Tem uma fundadora da primeira comunidade que eu frequentei, que quando eu ia reclamar uma coisa para ela e eu dizia, mas tá difícil demais. Ela disse, quem disse que ia ser fácil? Ela cortava o meu barato ali. Eu queria só reclamar, às vezes, sabe? Mas é isso, cara, não é fácil. Eu fico imaginando vocês. Realmente vocês devem pensar muitas vezes e dizer, cara, não tá dando. Mas estão firme e forte. Né? Porque sabem que é a missão que Deus confiou. Sim. Né? Total. Isso não vai ser fácil? Não, mas eu tenho certeza, vocês sabem que ele sempre estará com vocês. Sim. Era mais fácil do que ser perseguido pelos romanos, né? Aí, cara, é que a gente mais fica a fácil. discussão mais emocionante, porque a gente parte desse princípio somente local. E quando a gente pega a história, nós estamos privilegiados. Sim. Hoje, você ser santo, você não precisa morrer, não. Ser mártir, não. A régua caiu tanto, que você fazendo o básico, feijão com arroz,
é um santo. E, tipo, a gente não pode deixar essa régua cair mais ainda, galera. Pelo amor de Deus. Vamos parar o olho do inferno desse jeito. A gente acha que a gente tem que deixar de dizer que a gente é rígido demais. Para as pessoas entenderem que a gente não é rígido, a gente é só católico. É só Sim, isso, só cara. isso. É só Só isso, entendeu? Sim. É exatamente isso. Nossa, é não exatamente precisa disso tudo. Que tudo? Eu não tô fazendo nada. Exatamente É o mínimo. isso. Eu Exatamente faço o mínimo do mínimo e mal feito ainda. Quando o Padre Igor veio, e aí Igor Torres. o Padre Igor Torres veio, aí agora a dicção foi embora. Né? Demitido. Que ele falou a história do... A vida do santo é peso 1000. Uhum. Cara, isso ficou na... Sabe, Assista ficou esse episódio pra você entender que não marcado, entendeu assim. que ele falava Ficou que, martelando. a história da vida de um santo na humanidade tem peso 1000. Tipo assim, tem todas as pessoas ruins no mundo e tal, mas a vida do santo tem peso 1000 na história. Quando ele falou isso, eu falei, caraca, meu, beleza, a gente tem uma caminhada que é muito clara e é o básico mesmo, né? E pra gente ser santo é um negócio que requer da gente um negócio de fato. Sim. Que não é só humano, é uma graça operando mesmo. Sim, entendeu? sim. Mas não pode deixar de ser só E não objetivo. pode deixar de ser o Não objetivo. Esse é o negócio. Porque às vezes a gente pega e transforma a vida com Deus numa carreira católica. Assim, tipo, a carreira católica. Eu sou convidado para pregação e eu tô no degrau ali mais perto do que o Joveci, que não é convidado para pregar e tal. E aí, eu acho que não é assim. assim como vocês, eu levo muito uma coisa assim pra minha vida. Seja o que for para eu servir, eu vou ser o melhor que eu puder naquilo ali. Eu lembro que quando eu servia, eu brincava com do Ministério das Cadeiras, que eu carregava muito cadeira. Eu era o melhor carregador de cadeira. Lá No carregava. estacionamento, eu era o melhor flanelinho que tinha. Oi. Quando eu vou pregar, eu vou ter que pregar o melhor que eu puder, não interessa. Porque às vezes a pessoa acha que você tem importâncias, né? Sim, Isso, sim. o pregador é mais... Você está sendo convidado para cá, você é mais importante. É isso Não. aí. Isso, Todo mundo é isso tem a aí. sua história, todo mundo tem o seu trabalho, tem a sua missão. E é o seu caminho de santidade, meu amigo. Exato. Então faça o melhor que você puder. Uma das coisas também que, graças ao Dom Pod, ficou mais claro na minha cabeça, né? Que foi, o Matheus falava aqui sobre isso da santidade, gerar santidade e tudo. E essa ideia de santidade, né? Porque para muitas pessoas, e aí me incluo nisso, né? Eu tinha muito essa ideia de que a santidade ela era difícil porque era algo que era previsto para algumas pessoas. O cara veio prontinho para ser santo, para ser sinal para algumas pessoas, mas não ficava muito claro a possibilidade da santidade para todos, né? De que é possível. E às vezes a gente fica muito se martirizando, se sofrendo com aquela ideia de que, com o passado, com as vivências e tudo. Quando a gente foi começar isso aqui, eu ficava falando com o Matheus, Matheus, vai rolar não, meu amigo. Vai chegar gente que conhece o que eu fui. Porque todo mundo sabe que eu fui ruim, o Matheus era ruim. Todo mundo tem o seu passado. Não, eu nunca matei nem, né? Pelo amor de Deus. Eu já matei 4 pessoas. Mas assim, da gente olhar pra nossa realidade, né? Pra sujeira que a gente já viveu, a lama que a gente entrou, e achar que é incapaz de fazer algo, de buscar algo, por conta de se achar indigno mesmo, né? E é muito legal, porque tu realmente não é. Eu realmente não sou. E sei lá, A se missa você... diz isso, toda missa. Toda missa, Exato. Eu não sou digno de quem entra em minha morada, exatamente. Não é. E aí o cara vai vendo, tipo, episódio após episódio, vendo testemunho, e a gente vendo que é um processo, né? É uma busca diária, não é sobre estar pronto, é sobre desejar mudar, melhorar, né? É o tempo, né? E aí, as importâncias, né, dos episódios para mudar a gente, né? Tu falava sobre a gente sentir as dificuldades, né? Pô, quantas vezes vocês não pensaram em largar? Eu comecei aqui dizendo que todo dia eu penso em largar isso aqui de mão, né? Justamente por isso, né? Porque é cansativo, é trabalhoso, né? Se olhar para tudo que eu faço ou tudo que eu já fiz, o Dom Pod é o que dá mais trabalho. É o que consome... É dispendioso. Sim, e aí, tipo, o retorno financeiro nunca existiu. O retorno de alma, talvez eu não vejo.
Mas Deus sabe. Mas Deus sabe, né? Das almas que estão sendo alcançadas. A gente tem contato com 1, 2, 3, alguns testemunhos que surgem ali. Uma pessoa que se sente à vontade para colocar, seja no YouTube, seja no Instagram, e coloca ali a sua experiência com o Não Pode. Mas não que a gente queira isso, né? Mas eu espero que quando chegar lá, que Deus diga, olha, filho, Serviu né? pra alguma coisa. Serviu, né? Algumas pessoas chegaram aqui graças ao apostolado de vocês, Sim. né? E não é querer mérito por isso, mas justifica mesmo, né? Muitas coisas. E uma das primeiras pessoas que vai chegar lá e dizer que foi por mérito do Não Pode são nós mesmos. Dessa partilha, né, semanal que a gente tem com tantas pessoas aqui e que é o que garante que a gente vai estar na semana seguinte e é o que vai construindo uma gotinha de santidade a cada episódio Eu acho muito na nossa vida. Vocês mostrarem para geral, né, para o público em geral, que a pessoa que está ali é um ser humano normal, Sim. com a vida normal, mas que busca algo muito grande e que ele que está só assistindo ali diz, rapaz, eu sou parecido com esse cara aí, eu posso. É isso. Tá bem aqui do meu É lado. isso. É isso aí, entendeu? É muito linda essa isso missão, aí, velho. entendeu? Porque a gente, por exemplo, se a gente desligar os microfones aqui e a gente começar a partilhar sobre a vida de missão, putz, vai ser muito edificante, entendeu? Sim. A gente vai sair daqui, caraca, a vida do Diego, putz, mano, me tocou ali e tal, não sei o quê. Qual o Diego? E... Qual dos? E aí, aquilo vai chegar na alma, entendeu? Só que quando a gente pega esse papo e coloca ele na vitrine, é a mesma conversa que só alcançaria a gente Sim. alcançando outras pessoas, entendeu? O potencial que tem é Deus que sabe. É Deus que faz, é Deus que mostra, mas a ideia é que, tipo assim, a conversa de missão que rolava depois de uma adoração, putz, depois de um Que antes era num retiro, grupinho ali, que né? eram de 10, tipo, 5, 10 pessoas, cara, a gente colocar isso, entendeu? Essa é a ideia. Às vezes o cara tá servindo no Ministério das Cadeiras e pensa que o pregador é todo tempo daquele jeito ali, que ele vai estacionar o carro, xaralabadá e acha vaga e todos os outros carros, a moto do lado repousa. Não é assim, velho, entendeu? É o cara chegar aqui, irmão, todo dia mesmo, e aquilo, a graça operando, né? É aquilo que, acho que é Santo Agostinho que falava, né? Deus que te criou sem ti não vai te salvar sem ti. Ele quer a gente labutando, né? Ele tá tentando, né? Isso. E em cima disso que vocês estão falando, né, é necessário uma matéria para isso se concretizar, um meio, digamos assim, porque não tem como a gente exercer santidade se não for em um local, uma fórmula, um grupo, uma pastoral, um podcast. Para vocês, desde lá a pergunta, como começou a sua história com Deus? Qual grupo, movimento, pastorais, vocês passaram aqui, experiência que vocês tiveram que tipo, cara, essa aqui é inesquecível, essa aqui tá marcada, que toda vez que eu balanço assim na fé, digamos assim, aqui me resgata, aqui me traz de volta pro jogo. Sei lá. A pergunta foi tão É chique demais esse cara. É muito chique, eu acho lindo. Não tava esperando por essa não, Eu não sei o que eu vou dizer, Diego. Irmão. Também não sabe não. Mas, cara, eu tenho certeza que tem alguma coisa aí que na lembrança de vocês devem, tipo, cara, isso aqui eu uso até hoje. Rapaz, Pra me voltar assim pros trilhos. eu tenho uma recente Que serve também recente, você precisa ser lá. que eu também já partilhei aqui em algum episódio que eu não vou lembrar qual é, eu acho que é o da... Esqueci o nome da mulher. Vacilo, ainda bem. Gleides? Isso, Gleidesmar. Eu conheço da vida dele mais do que ele. Ele pensa demais na vida dele, eu sei. Entendeu? Não, eu acho Enquanto que ele pensa na vida, eu sei da vida dele. Que foi uma oração que eu tava no meu quarto e eu tava Deitado. na liturgia. E o pior é que eu não tava sentado. Eu tava Não sei sentado. tanto da vida. Aí eu tava lendo a liturgia e o evangelho era sobre Mateus 25, lá das ovelhas, né? Vou botar as ovelhas pra minha direita e os cabritos à minha esquerda.
E fazendo... Tipo assim, eu não tava fazendo um momento... Não, eu tava fazendo um momento de oração. Há muito tempo eu não rezava e decidi rezar pra... Sabe, aquele, né, mesmo experiência da adoração eu fiz em casa. E ali, cara, quando no final da passagem diz assim, né? Eu vou chamar pelo nome. As minhas ovelhas eu vou chamar pelo nome. Um negócio assim. E aí eu fiquei me perguntando, caramba, será se eu vou ouvir o meu nome sendo chamado por Jesus no último dia? E ali eu fiquei com medo, velho. Fiquei com medo. Caraca, meu irmão. E eu fui tomado por uma aflição de... Como se aquele dia eu fosse dormir e não fosse mais acordar. Era o último dia que eu tinha e pronto. E aí Deus me dava como se fosse uma experiência do meu juízo. E eu ficava desesperado. Caraca, meu irmão, eu não tô entre os salvos. Rapaz, me chama. Chama aí. Mas tu teve uma muito mais doida que eu, que tu contou aqui. Assista o episódio. Não, assiste lá, que a dele é mais doida. E aí eu fiquei, caraca, meu irmão, eu não vou estar entre os salvos. Não vou estar entre os salvos. Começava a chorar. E aí começava a pensar em como é que eu ia interceder pela Thaís, que ia ficar. E como é que eu ia interceder por ela se eu tava condenada e eu tenho certeza que ela vai ser salva, eu espero, mas eu, né? E aí o que eu faço? Era a minha missão, e aí a minha missão vai ficar, eu vou, sei lá, e tal. E aí, à medida que eu ia chorando e pensando sobre aquilo, depois Deus foi me dando uma profunda paz de dizer, não é o teu último dia. Ainda tem chance, né? Ainda tem chance de tu corrigir o que tu tava fazendo e voltar para o caminho que eu sempre te coloquei e que sempre te conduzi, né? E aí depois que eu fui tomar banho, não sei se vocês já tiveram essa experiência de chorar no banheiro. Tá vendo como eu sou quase um ser afeminado? Sou muito bom. Não, sou um cara sensível. Mas... E aí eu fui chorar, e aí eu fui seguro, eu fui tomar banho e aí caraca, meu irmão, eu quero parar de chorar, porque eu não paro de chorar e tal. E a água caindo, a lágrima caindo. E aí a sensação já foi oposta. Já foi a sensação de como seria se eu fosse salvo. Então foi um negócio de tipo, caraca, eu tô salvo. E Deus foi me dando aquilo. Eu tô salvo. E aí eu fui lembrando de todas as pessoas que me pediram oração e que eu ia rezar por elas mesmo, né? E eu ia tendo essa, caraca, meu irmão, isso aqui é muito louco. E aí eu já fui abençoando, quando eu saí do banho, já fui abençoando a cama e tal. Aí rezei pela Thaís, aí fui abençoando o quarto, rezei pela minha mãe e tudo. E aí eu fui dormir crente que não ia acordar e que ia pro céu. Mas eu acordei. Não foi mais. Não. Como é que a gente pode ser amigo desse cara que eu vou dizer agora? Mas aí foi dando. E aí, pô, no outro dia, eu contando essa hora assim, parece que eu tenho isso todo dia, né? Mas não foi. Eu pelejei e batei de novo, bicho. Não tive. Aí eu vou ter que buscar na memória agora. Velho. Num banho, eu quero ir extraordinário. Tem que buscar na memória agora. É complicado o que eu vou dizer. Esse eu faço dele as minhas palavras. Exato. Enquanto ele tava lá, eu tava lembrando dele. Né? Talvez ele só conseguiu a sensação porque eu tava rezando por ele. Eu não duvido. Mas assim, quando fala de experiência de missão, eu fiquei matutando porque eu tava lembrando de duas situações, né? E aí, de uma situação que eu acho que já comentei também aqui, não vou lembrar, ou se já comentei, eu acho que mais de uma vez em episódios variados aí, de uma experiência que a gente teve em missão, lá no sítio do Padre Newton. Putz, foi louco. Que a gente foi até foi conduzir, os meninos foram conduzir não sei se foi só adoração ou foi o retiro todo, né? Que a gente, como Halle, foi conduzir a galera do JAR, que tava em retiro, né? E aí, a gente teve a oportunidade, eu não sei se eu fiquei o tempo todo, mas eu sei que eu tava nesse momento de adoração ali, né? Eu fui pra tocar o violãozinho, não pensem que eu toco muito bem, porque eu toco só o previsto. E aí o Matheus um dia tava tocando carrom. Foi. E eu sei que quem tava conduzindo era o Denis. Beleza, tava lá, né, um momento de adoração e tudo. E aí um momento mais intenso, a galera ali e tudo. E a gente foi conduzindo, quando pensa que não, tava trincando lá a adoração e tal, a gente olha pro violão, tinha quebrado 2 cordas do violão que eu tava tocando. As cordas saíram estourando, tá, e o violão tocando a mesma música, a mesma coisa, como se nada tivesse acontecido. Não era você, Tom. Né? Não era eu só tava segurando, né? Quem tava tocando aí não era eu, não. Mas, tipo, foi aquele momento muito intenso de oração e, por fim,
o Denis fala sobre o batismo, né, dos meninos. Tal, que Deus falava sobre o batismo naquele lugar. E saiu todo mundo correndo pra fora do galpão, né, onde ele tava. E aí começou uma senhora chuva, moço. Chuva, e assim, igual os meninos rodando lá, igual debaixo dessa chuva. Gente rezando ajoelhada pra um canto, outro deitado pra outro, outro se agarrando, abraçado, chorando pra um lado. Outro falando, pô, e água, moço, água. Pá, terminou. Ali, eu retiro tudo. Mas, meu Deus, que momento legal, né, e tal. Quando foi na hora da gente ir embora, aí a gente percebe, não choveu em nenhum outro lugar. Só choveu lá dentro do sítio. Não choveu. Foi louco. Não choveu nem fora do sítio. Não choveu. Foi muito louco. Só naquele local. Só no lugar que choveu. Negócio assim muito doido, né? Aí assim, de experiências sobrenaturais. Sobrenatural. que eu vivi foi essa em missão, né? E aí eu tava lembrando de uma experiência do ordinário da vida mesmo. E aí lembrei porque o Matheus estava falando de a adoração não ser, ou de essa vivência, né? Por exemplo, o pregador não vive ali só na pregação, o ministro de música não só quando ele está tocando, mas no ordinário. E quantas vezes a gente não foi evangelizado na espera de um hambúrguer, né? Quantas vezes a gente já foi realmente tocado por Deus, não espera por um hambúrguer, né? Numa partilha em mesa de uma hamburgueria, de uma pizzaria, né? Nessas experiências. E uma das maiores experiências que eu vivi não teve nada a ver com uma pregação, não teve nada a ver com um momento de oração, com um retiro. Não, foi realmente numa espera de um hambúrguer, em que a galera reunida, e aí isso de vivência de comunidade mesmo, né? A galera ali vivendo, partilhando tudo, surge a oportunidade de fazer um seminário de santo, isso lá no ramo, né? E ali surge a necessidade, vamos, cada um pega um santo, vai estudar a vida do santo e vai apresentar para os outros, né? Isso, partilha de amigo, né? E tudo. Esperando o hambúrguer, né? Bom sorte, até fechou aquela hamburgueria. Né? Não era tão bom quanto a Atlântida. Né? Não, jamais. Mas, e aí a gente nessa espera surge essa ideia. E o santo que me escolheu, eu nunca vou dizer que eu escolhi, porque naquele dia cada um teve a oportunidade de realmente ser escolhido por um santo, né? Porque dos tantos que tiveram ali, muitos criaram essa intimidade e amizade mesmo, né? Com o santo daquele dia. E aí foi onde eu encontrei São Padre Pio. E de lá pra cá eu tive a graça de ter um amigo de verdade, né? Então, assim, de algo do ordinário mesmo da vida, né? Viu, meu patrão? Conhecer um santo que muito do que eu busquei, ou do que me manteve, né? De estudar um pouco mais, né? Sobre essa ideia de santidade mesmo, essa ideia de oração e tudo, foi São Padre Pio. Então foi uma coisa... Inclusive, já vai se parece com o São Padre Pio. Não é? Exato. E aí, pra completar, quem é mais amigo de Padre Pio que eu conheço é o Davi hoje. É verdade. Amiguíssimo. Cara, Isso é incrível. É isso. Agora, mudando aqui um pouquinho. Acho que o pessoal entender como é que funciona, né? Porque acho que todo mundo vê aqui o trabalho, mas por trás disso tem toda uma estrutura, né? Hoje vocês são casados, sim. Então tem uma equipe, né? Então, como o Matheus tinha dito, é muito legal quando o homem está ali servindo, mas ele precisa do apoio, da sustentação, da oração, né? Eu digo muito que a Natasha é meu ministério de intercessão. Sim. Né? Sim. Então vocês têm as esposas, então isso tudo querendo ou não, requer um sacrifício. Sim. Né? Eu lembro que eu escutei uma vez que eu achei muito interessante, eu guardo muito isso para mim, que eu acho que deve ser muita ideia de vocês. Quando Jesus chamou Simão Pedro, ele chamou o cara depois de ele ter tido a melhor pescaria da vida dele. Né? E o cara teve que deixar tudo ali e fazer. Porque era muito simples ele ter ido com um barco vazio. Sim. Né? Então acho que Deus honra muito aquilo que você abre mão. Sim. E querendo ou não, vocês abrem mão do convívio. Você está perdendo, o seu filho ali está dormindo, você poderia estar ali ajudando, né? Vocês poderiam estar em casa, vivendo o matrimônio de vocês. Então, como é que funciona essa logística aí? Não funciona. Funciona. Os caras são bons em fazer esse negócio. Cara, tem todo um trabalho aqui. O cara abre mão de muita coisa. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Mas não
queria. Eu não queria, não. Vocês são muito legais, mas eu não queria. Assim, não, de vocês dois, toda semana tá aqui. Eu queria estar deitado na minha rede, com o pé na parede, empurrando assim pra balançar. Sim. Mas o podcast Mas da não, rede. eu tenho que abrir mão disso porque eu preciso estar lá. Né? Então é toda uma logística. Como é que funciona por trás disso daí? Cara, falando aqui de casa, né? Falando dos meus. Isso que tu falou é muito real, né? Eu tenho certeza que não é só na tua casa que a gente tem esse ministério de intercessão mesmo, né? Quando tava falando, eu fiquei matutando de que eu tenho certeza que a gente que tem um ministério, a vocação ao matrimônio, né? São as pessoas que Deus tem certeza que não são capazes de ser salvas sozinhas, né? Porque eu, sinceramente, eu não sei se eu seria capaz de me salvar se não fosse a Tamires na minha vida. Tanto que a minha caminhada com Deus, a minha descoberta mesmo, pelas coisas de Deus, foi depois que eu conheci ela, né? Então, Deus permitiu mesmo que nessa caminhada com ela, a gente buscasse, né? As coisas mesmo de Deus, né? As coisas do alto. E tem dias que o cara tá mais pra baixo e a mulher sustenta ele. Tem dias que ela tá mais pra baixo e que a gente tem que ser sábio também pra sustentá-la. Então, por isso que eu digo, é necessário, né? Deus sabe que sozinho eu não sou capaz e talvez sabe que ela também não é, mas juntos Ele vai permitir que a gente consiga se salvar, ou pelo menos buscar se salvar um ao outro. Tanto que achou pouco que tá mandando mais uns aí pra gente garantir que a gente leve também, né? Mas em termos de logística, o Dom Pod, ele funciona muito graças a Tamires hoje. Porque ela é a cabeça da organização das coisas, né? Tipo, de agenda. Eu não teria paciência para convidar o povo. E nem tempo, né? Por conta de rotina mesmo, né? E aí, quando vem o Matheus aqui, a Thaís é quem faz a parte operacional. Então, as meninas têm muito esse funcionamento, né? Graças a Deus que a gente não precisa também abdicar tanto, por mais que a gente precise abrir mão de muita coisa, mas até que elas estejam com a gente, é um presente de Deus para que a gente não precise abdicar muito, né? Por ser missão também, né? Às vezes no trabalho da vida ordinária mesmo a gente acaba abrindo mão de mais coisa, mas no Dom Pod sempre tem essa coisa de estar unidos mesmo em missão, né? Mesmo que uns em bastidores, outros exatamente. à frente, vocês né? estão servindo aqui nesse momento. Exato. Tem uma servindo aqui, tem outra servindo ali a família para Exato. deixar tudo em ordem para isso daqui acontecer. Total, Exato, total. exato. Eu acho que se não fosse um apostolado de famílias, não seriam tão claros os frutos espirituais que a gente colhe a cada episódio, entendeu? Porque depois, com o que a gente iria partilhar, entendeu? A profundidade disso aqui, entendeu? Com quem que a gente conversaria sobre aquilo? Com quem que a gente pensaria sobre o futuro daquilo ali? De maneira que também sinta que divide ali o mesmo grau de, como é que eu posso, de contribuição com aquilo, de entrega, tipo, também é delas, entendeu? Em quem que a gente dividiria isso de, caramba, eu tô partilhando aqui, mas não é só sobre o meu trabalho que, tipo, a minha esposa não tá fisicamente, entendeu? Ela tá aqui, ela tá lá. Quando o Diego tá, já a Leilani tá, entendeu? Putz, as coisas acontecem porque é um ministério de famílias, é um apostolado de família. E elas são sempre bem mais sensíveis do que a gente aos frutos também, né? 100%. Eu tava esses dias lá em casa olhando umas fotos, eu tava olhando várias fotos de pregações que eu tava fazendo. Sim. Eu nunca tinha percebido. Em praticamente todas elas, tá a Natasha aqui no fundo com o rosário na mão. Tá vendo? Quer dizer, ela tá ali. Sim. Né? Sim. Ela tá fazendo parte daquilo dali. Sim. Eu tenho certeza que ela tá me sustentando ali naquele momento. Cara, nas 2 últimas semanas, a gente viveu experiências nessa vibe, assim, lá em casa, entendeu? De eu chegar na sexta-feira retrasada e falar pra Thaís, amor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, a minha cabeça vai pifar. Eu tenho certeza que a minha cabeça vai pifar. Porque eu não tô conseguindo pensar nas coisas. Presta atenção, cara. O meu trabalho é pensar sobre as coisas. Tipo assim, eu trabalho pensando. Se eu não consigo pensar, eu não consigo trabalhar, entendeu?
não tem onde eu tirar, não tem o que eu fazer se eu não pensar. Aí eu falei pra ela, amor, eu acho que eu não vou dar conta, não. Eu vou pifar. Eu tenho certeza que eu vou dormir aqui. Vai desligar. Vai desligar o carro e a bateria vai arriar e tal. E aí cara, a gente teve uma conversa bem profunda, bem honesta, dela tentar descobrir em mim onde era que tava o meu coração, o que eu queria fazer. Amor, o que você quer fazer? Tal. Onde é que tá o seu coração? O que você quer fazer? Tudo. Pinta esse papel aqui. Desenha uma casa, deixa eu analisar aqui. Você tá vendo uma borboleta ou um coelho? Tipo, assim que ela vê. E aí, cara, depois daquela conversa, as coisas meio que se apaziguaram na minha cabeça. E na semana seguinte, ela teve uma crise, tipo, na mesma vibe que a minha. E aí não era eu a ser o sustentado, mas eu a ser a fortaleza que ela tinha cavado semana passada, entendeu? Se ela não tivesse me fortalecido semana passada, eu não teria sido o porto seguro dela nessa semana. Tipo, que cai os dois. E aí, o que faz com que caia os dois? Entendeu? Então, e aí eu dividi essa mensagem que ela de vez em quando ela manda, né? Tô aqui na intercessão. De vez em quando ela manda do nada. Tô aqui, amor, tô aqui intercedendo. E aí, semana passada eu respondi. Essa mensagem faz diferença. E, putz, faz, entendeu? Porque a gente sabe, cara. A gente sabe que elas estão rezando. A gente sabe que elas estão sofrendo com a gente. A gente sabe que elas ficam com raiva com a gente quando a gente fica com raiva. Quando a gente fica puto. Elas sabem, elas sentem também. Mas, às vezes, a gente só precisa saber que elas estão, entendeu? Porque eu tô aqui. Tô aqui. Então, é tudo que eu preciso. Se eu tenho ela, pode vir. Eu olhando essas fotos, cara, foi exatamente o que eu pensei. Eu vi ela ali atrás, eu sei que ela sempre vai estar lá. Exato. Como as de vocês sempre vão estar. Cuidando para que vocês estejam aqui, levando mensagem de Deus para carrada de gente, né? Bicho, Aí, o legal aqui, Diego, tinha umas perguntas de seguidores que eu tava lendo aqui. Aí tem uma aqui pro Matheus que eu não vou perguntar mais, não. Ele respondeu, foi ele? Foi. Que era assim pro Matheus. O que faria ter medo da morte? Eu vou responder. Jesus disse, não, você é chamado. Vamos levantar. Ai, meu Senhor Jesus. Essa pula. Cara, mas é isso. Eu acho que... Curiosamente, a Thaís e eu, a gente também conversa muito sobre a morte. É um dos assuntos, assim, pauta da casa, entendeu? Sim. A gente conversa pra caramba sobre a morte, sobre o que acontece, um foi primeiro que o outro e tal. Acho que tem mais plano pra ele responder. Eu pensei que era só isso aí, mas no geral, cara, é uma coisa comum, assim, de... A gente não tem medo. Não tem medo. O que a gente quer tá confessado. A gente quer estar em estado de graça. Putz, o que me faz ter medo da morte? Eu não tá em estado de graça, entendeu? Mas, assim... Temer deixar alguma coisa, temer, tipo, doer, temer não estar preparado, ser repentino. Cara, honestamente, esses medos eu não tenho. O medo que eu tenho é de não conseguir interceder pelos meus depois, entendeu? Que é a consequência de estar condenado, entendeu? Então, putz, é só isso. Pra mim aqui eu cheguei à conclusão que eu preciso pensar mais na morte. Ele também falando isso aí, bicho. Por isso que é horrível ser amigo dele, pô, horrível. Porque sempre tem uma perspectiva profunda. Sempre tem um negócio mais que o cara não vai chegar. A culpa é dela, pô. Não é melancólica. Eu não ia nem pensar nas coisas. O cara não chega. Menino, quando eu vou pensando, grita. Aí eu parei. Pô. Eu acho que Deixa eu ver se mas a tua pergunta também é boa. Aí fizeram. Especificamente pra você. O povo tem que fazer, não. Pergunta de nossos seguidores. Olha, que arrependimento... Eu vou bloquear quem foi. Que arrependimento você não gostaria de ter na criação dos seus filhos? Eu nem entendi. Que arrependimento... Putz, isso é muito bom. Você não gostaria... de ter... E eu já tô arrependido. Algo que você deixou de fazer. Sim, o que eu deixei de fazer, né? Cara, eu acho que é presença mesmo, né? E aí, quando eu falo presença, é de... Porque tem as dimensões de ser... E aí, falando da paternidade, né? De ser um pai presente, né? Tem as dimensões da gente ser o pai que faz sentido na criação de um filho, de que é uma referência,
uma referência de um pai que tem a sua vida espiritual, um pai de que é o sustento mesmo ali para ele, né, na casa e tudo, de que é o verdadeiro homem para a mãe dele, né? Eu acho que o maior arrependimento que eu teria seria se eu não pelo menos buscasse ser isso dentro da minha casa, né? Eu tenho buscado, tenho conseguido, Tamires Cordeiro, bote nos comentários aí, né? Diga pro Davi digitar de alguma forma ou desenhar aí, né? Se eu tenho chegado. Mas assim, é constante, né? Então eu vou buscar ser isso, né? Ser a referência mesmo para eles. E aí, no sentido amplo da coisa, né? No sentido espiritual e no sentido aí da vida ordinária mesmo. Social, né? Do social e tal. Quanto podcast, cara, o quanto é importante esse podcast católico. Eu acho muito importante. Tem duas coisas que eu assisti em podcast católicos que eu guardo muito para mim. Essa ideia que você acabou de falar, da gente ser, os filhos da gente entender que nós somos o homem da casa e ter a gente como referência. Tanto uma vez, até estava conversando com o Matheus, até mandei pro WhatsApp dele, de um estudo que teve, né? Eu não lembro exatamente os números, mas diz que quando a esposa é convertida, né, tantos por cento dos filhos seguem aquilo. Quando um homem é, né, convertido, 90% dos filhos tendem a seguir aquilo. Sim. E muitas vezes, eu lembro que eu escutei nesse podcast, que os filhos, eles não vão fazer o que a gente fala, mas com certeza eles vão fazer o que a gente faz. Sim. Exato, cara. Né? E a gente precisa ser esse cara, literalmente. Sim. E outra que eu escutei também num podcast católico, para quem tem filha mulher, né? Que você seja a régua. Sim. Ela nunca queira nada menos do que você. Eu tava pensando exatamente nisso, que você tem para sua filha. Cara, isso aí. Né? E onde é que vai ser isso? No seu matrimônio. Ela vai ver você tratando a sua esposa, né? É muito importante, bicho, isso aí. Essa vai ver. E agora, me fez um desafio aqui que não tá no script aqui, João. É o pai de menina. Aí ele deu mas é porque, uma tipo, bugada na cabeça dele. Deu, aí você fica reflexivo sobre isso, né? A minha, ela vai ser feira. Já discerniu a vocação. Eu discerni por ela. Mas vocês vão ter a graça também, e oremos por isso. Sim. Porque o exercício da paternidade... Ele vai falar hoje, né, no final. Então, o pessoal tá aqui. O exercício da paternidade, da maternidade, é Deus emprestando essa ótica, essa perspectiva dele de gerar uma vida, de cuidar dela. E isso passa pela gente e o tempo escorre. Quando a gente vê, meu Deus, ele estava na barriga, agora já está começando a andar. Daqui a pouco está querendo talvez namorar, Diego, é uma possibilidade, mas pode estar rezando aí para o convento. Carmelo e por aí vai. E o tempo passa e flui. E aqui temos a oportunidade de deixar registrado esse momento, que essa conversa talvez se eternize. 10 anos, 15 anos passando um tapa, assim, ó. Tá. Deixa eu ver se isso aqui é pra tu, pode começar por ela. Se tiver a oportunidade de mandar uma mensagem pro Davi e pro Luiz, João Luiz. Sim. O universo é mais ou menos ali, tem uns 15 anos de idade. Adolescência, os dois, 16 anos. Aonde da rebeldia, onde o jovem quer buscar a verdade, quer duvidar, questiona, faz tudo aquilo. Pensa que sabe de alguma coisa. Pensa que sabe de uma coisa, muitas vezes pode querer peitar você com a sua palavra. Se tu pudesse dar uma mensagem como tu tem hoje. É muito importante você saber que você está em constante aprendizado e manutenção, mas com o que tem hoje. E, pô... Dá um recado assim pra ele. É pesado. É profundo, né? Porque... Eu tinha estudado pra fazer umas perguntas bonitas assim. Não, mas aqui não estudei não, aqui foi fluindo aqui. Eu começo falando sobre... Eu tava refletindo essa semana, né? Por incrível que pareça, foi realmente esses dias. E talvez foi eu indo de moto pra algum lugar. Quando eu tô indo, tipo, às vezes pro trabalho, eu sei... Quando eu tô ali na moto, eu tô pirando umas ideias, né? Às vezes é por que no outdoor o cara tá divulgando tráfego pago. Não faz sentido. O cara eu vi esses dias... No outdoor lá, né? Viva de tráfego pago. Eu mesmo nem tu tá vivendo. O cara botou no outdoor porque se tem um tráfego pago na internet, né? Mas nada a ver com a coisa. Eu tava matutando sobre... Esquecendo o que eu ia dizer. Mas era matutando sobre a importância dos filhos na vida da gente, né? Porque, tipo, eu fiquei pensando, quando a gente dá algo pra alguém, né? Qual o sentimento que a gente tem por aquilo que a gente deu? Nada. A gente deu, da pessoa. Mas quando a gente empresta algo pra alguém cuidar, tipo, ó, cuida pra mim, é meu. A gente tá sempre preocupado com isso.
E aí eu matutando sobre os filhos, né? Que aí Deus vai, entrega pra mim e pra Tamires algo que é dele, mas para que a gente cuide até o último dia, pelo menos das nossas vidas, né? A gente vai cuidar daquilo que não é nosso, é de Deus, né? E aí Deus empresta ali pra gente a responsabilidade disso, né? Se eu tivesse a oportunidade, tô tendo aqui, mas se o João Luiz hoje com 15, o Davizinho com próximo dos 17 anos, se eles estiverem me ouvindo agora, filhos, a única coisa que eu pediria era desculpa por todas as vezes que eu falhei, porque eu não sou perfeito, né? Mas se surgiu a oportunidade, eu deixo aqui as minhas desculpas por todas as vezes que eu falhei. Não foi porque eu quis. A ideia sempre foi acertar, mas sou humano e falhei, então eu peço desculpa por algo que você sabe agora, o porquê que eu tô pedindo. Nem eu sei ainda o que é, mas na certeza de que eu vou errar, eu já deixo aqui registrado as minhas desculpas e de que nas minhas orações vocês vão estar sempre comigo e eu amo vocês. A mãe de vocês também ama vocês. E é isso. Bicho, pega, viu? O cara é pai de menina. Eu sou ruim, show. Cara, nem que a pergunta é melancólica, mas é que isso passa pela gente. Pois é, me quebrou. Olha, isso é tão profundo, porque um dia fomos criança, um dia estamos aqui conversando sobre isso. O Diego já é o mais velho aqui da rodada, mas passa por uma situação como essa, com altos e baixos, e tem um... Cara, a adolescência é uma fase, vem outra pior, vem outra mais difícil, e uma turbulência, e tudo isso nós estamos mirando o céu nesse intervalo. Porque passa pelo... João, pensei quando tu pegou essa perspectiva de perdão, porque ainda vamos errar bastante, mas vamos dar alma para acertar na educação de nossos filhos. Aurora, minha filha, seu pai ainda vai lutar bastante. E eu pego para mim também essa oportunidade de dizer para a Aurora que não falei da Leilane aqui, mas por ela estar lá em casa com a Aurora agora nesse momento, eu digo para você, minha filha, olhe sempre para sua mãe, porque sua mãe tem sempre olhado para Nossa Senhora. E é um exercício de observação. Tudo parte pelo olhar. Eu não sei qual o contexto que você vai estar, 15 anos, pode estar apaixonada, pode estar enamorada, não sei, mas continue olhando, não deixe essa observação fixa no olhar de Nossa Senhora e sua mãe, porque ela escolheu um bom rapaz. Ele encheu a bola dele agora, hein? E eu, como o Diego falou aqui, eu vou dar o máximo, Diego, aqui que eu me comprometo, levantar essa régua, porque não é uma simples escolha que você pode estar querendo já fazer, mas, filha, olhe sempre para Nossa Senhora. Tome o exemplo como dela. E perdão também pelas diversas vezes que talvez por excesso eu quis me proteger. Eu acho que é isso que fica. Tá registrado aqui. Com certeza. Cara, e querendo ou não, o pai, muitas vezes a gente não vê, né? Mas ele sempre fez o melhor. Né? Eu digo muito pros meus, né? A gente tem que dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, aí o Zezé, que é o mais novo, ele disse, cabeça, tu sabe que eu te amo, né? Eu sei, eu sou disso todo dia. Isso é massa, cara. É muito legal. Agora, por exemplo, eu nunca escutei um eu te amo do meu pai. Mas eu nunca tive dúvida do quanto ele me amava. Pelo que ele fazia. Né? Então, assim, são versões diferentes de um mesmo amor. Sim. Né? Que é o amor de pai. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que mirar aqui dali. Ah, vai errar? Vai, eu vou errar de um jeito diferente do meu pai, mas eu vou errar. Sim. Né? Mas eu quero que meu filho tenha a certeza que eu tenho em relação ao meu pai. Né? É uma loucura assim, bicho, mas tem que ser o nosso foco. Sim. Total. Né? Tem que ser o nosso foco. E voltando para o podcast, isso ajuda muito as pessoas que escutam isso, que muitas vezes param para pensar e dizem, é mesmo. Faz né? sentido. Rapaz, olha aí, macho. Que se tivesse ficado preso entre nós 4, não atingiria ninguém. Total. É real. Se eu tivesse que dizer uma coisa pro meu filho,
Cara, eu diria... Invista em criptomoedas. Provavelmente a gente vai acertar. É isso. E se eu investir nesse momento, Se eu investir- talvez agora... Se eu não investir, desculpa. Meu Deus do céu. Os caras, meu irmão. Mano, Deixa eu ver outra pergunta aqui boa. Cara, tem umas rapidinhas assim. Por exemplo, Fátima em Portugal ou Guadalupe no México? Guadalupe, no México. Fátima, Portugal, apesar de ser nosso padroeiro. Eu acho que a gente vai dividindo aí as viagens. Ora, mas rapaz... conhece esse mundo aí. Vai, ela vai, passou e a gente passa. a gente troca os intercâmbios. Oxi! O quê? Olha aí. Aí, Tá aqui, ó. Boa, boa. Cara, e assim, oh, meu Deus do céu. E foi, Márcio? Bota pra fora. Cara pálida. Bota pra fora, cara pálida. Macho, isso vai me dar uma confusão. Parece que já tá comprado, hein, Natasha? Diego acabou de dizer que tá Não. comprado. Fátima e Guadalupe. Não, nós fomos em Fátima. Ah, Falta só Guadalupe. Não, muitas vezes Jesus me inquieta para eu dar as coisas que eu tenho muito zelo. Né? E meu santo de devoção é São Padre Pio. E eu tive a oportunidade de vê-lo. Eu fui Tá. a San Giovanni Redondo. Eu nem sou de ter inveja dos outros, não, mas eu tenho dinheiro só pra disso. E eu tenho uma imagem linda, cara, de lá. E Deus tá me inquietando para eu dar pro Jovem. Não, Que mas agora isso? já tem. Ah, graças a Deus tá gravado. Não dá pra voltar atrás, Isso não. me irrita demais, cara. Oh, rapaz, é isso. Ai, ai. Aí eu, O bom é que Fala ela mais tá- perto do microfone. É, por favor. bom, pra gente- Fala mais eu perto do falo pra microfone, que é pra não Natasha. correr o risco de Quando ficar eu falo ruim. pra Natasha, ela diz, pois Deus, Natasha, mas isso não. Cara, tinha uma relíquia de São Padre Pio, que eu tava numa adoração de Jesus, olha, você vai dar, eu disse, mas é... Mas não Na é verdade, minha. fui Assim, eu ganhei, é mim. Isso é, eu vou lhe dar. Ô, rapaz, Deus é bom. O Tá tempo vendo? todo, cara. Aí O tempo sim. todo. Ei, qual foi o Eu não minuto sei que ele por que falou? ele faz isso comigo. Eu não quero saber por que ele falou, eu quero saber qual foi o minuto, que é pra depois eu fazer esse corte e guardar pra vida. Vou dar. Dá. E faz isso comigo. Ô, rapaz, Deus é bom, Eu cara. sei o que a gente tem mais pra oferecer aqui. Tu tem alguma pergunta aí pra fazer pro pessoal? Deixa eu ver aqui, aqui tem uma carrada, macho. Tem uma carrada Ó, mesmo? por exemplo, uma rapidinha. Música que não sai da cabeça. Hoje, música de São João. Uma música, uma música que você... Que é uma música assim, não, vou escutar essa música e ela me coloca em clima de oração. 55, 3, 3, 3. Esse foi um digo que a gente criou, cara. Foi um dos primeiros trabalhos que a gente Meu fez irmão, isso como Dom ficou 21. no meu joelho. Foi Ai, meu Deus do céu. Cara, mas tem uma música que sempre me coloca no... Eu gosto de rezar com ela, que é Meu Tudo, do... Eu não sei de quem é essa música. Do Shalom. Alguém que canta do Shalom. Meu Tudo. Eu gosto dessa música. Você me faz tão bem, Detonautas. É, cara! Botei ou não botei, gata? Na caixinha dela? Botei. Realmente. Muito boa essa. Me Essa leva. é muito boa. Ele nem sabe disso. Talvez ele nem sabe quando ele escreveu, mas foi pra Deus. E ele que não sabe. Eu respondi com essa muitas música eu músicas respondi a essa caixinha da capacidade. Thaís. Sério mesmo. Tem- sem onda. mesmo. Sim. E, no geral, eu não tenho, assim, tipo, uma música na cabeça, mas porque eu costumo trabalhar, eu gosto muito de ouvir música, né? E todas me levam, assim, a oportunidade de ouvir. Às vezes, quando eu penso que não, tá tocando o Amado Batista, apesar de eu gostar muito também, mas também, às vezes, eu tô rezando e Bicho, tá tocando o Amado Batista, ó. Isso por nada a ver, Pessoal, mano. entendam, a gente tem uma cultura ao nosso redor e esse exercício de fé, então não tem como essas referências Aí chegar você até nasceu. nós. Cara, o Matheus estava falando de adoração silenciosa. Bicho, se eu for rezar, tem que ser em silêncio. Se tiver a música, pode ser a música mais linda do mundo. Eu vou... Pensar na música. Vai ser. Eu vou para outro canto, sabe? Sim. Se eu for para uma adoração cantada, né, conduzida, é muito legal, mas eu começo a sentir coisa. Eu disse, rapaz, será que isso é só por causa dessa zoada? Não, eu gosto de sentar eu e ele aqui, bicho, porque aí eu falo do jeito que eu gosto de falar, sabe? Macho, é porque isso. Sabe? E às vezes música induz a gente a, né? Sim, Sim. Mas todo mundo tem aquela que- Sim. Que gosta, né? Real, Sim. real. Mas quer conhecer também a música? É. Ah, cara, tem aquela Marley. Agora é só você. Aquela Sim. música. Reguizão.
Cara, aquela música, já parou pra prestar atenção naquela letra? Que é a história de um pai, o filho que perde 3 o pai dias e depois tudo. de morrer. Meu irmão, aquilo me quebra em Você deixa 15 3 mil dias. pedaços, porque é uma troca de bastão, assim, pro filho continuar e tudo, né? Que é uma música que me pega bastante também no exercício de... Porque ela sempre me pega, tipo, cara, Deus vai vir um dia. Sim. Tua descendência vai estar aqui na Terra. Como é que vai ser a tua descendência para receber Cristo aqui? Curioso, né? Que a gente só foi nas músicas do secular, ou seja, de alguma forma a gente trouxe o ordinário também ali. Mas Real, a gente tá trazendo do real. secular na perspectiva... Isso, Total, exato, total, né? total. Mas de que realmente toca, né? De que Deus tá em todo canto. E a gente precisa levar Deus pra lá. Exato. Exatamente. Se não for, a gente vai encontrar a perspectiva da coisa. Exatamente. Vai. Porque sempre tem. Sempre tem. Sempre né? tem. É, Tudo colabora, cara. Tudo colabora para os planos de Deus. é, Eu tô satisfeito com a conversa de hoje, porque eu não quero Temos. chorar aqui, não. temos. Temos. Tô satisfeito? Quer dar alguma consideração final? Algo do Temos tipo? GVC. Sobrevivemos! Será Você- se vai ser publicado? Vai sim. vai Esse sim. aqui não tem como, cara. Não tem É. como, porque já tá assinado no Drive. Eu só quero, Ser olha, host. eu só quero dizer pra você que pediu, viu? Nem era essas coisas, não. Aí, ó. Aí, ó. A pessoa tá chateada. Oxi, era só isso. Ô, vantagem. Ô, Hoje em besteira. dia, 1%, meu amigo, rumo ao É céu. isso. Ah, nós vamos ter lá corrigido É com isso. muito... Enfim. Deixo aqui. A frase efeito foi com Deus, né? Foi. Deixo aqui os meus sinceros agradecimentos a vocês Putz, que demais, cara. que conduziram aí esse papo. Eu pensei que eu não ia Foi sobreviver, muito não. verdade, Primeira vez aqui nesse serviço, eu faço esse serviço também. Eu fiquei feliz, que eu falei, foi muito. Aqui. Pois Foi, não. acaba conversando. Eu vou começar a ouvir. É. Povo rei, Bicho, mas jura? eu agradeço muito o convite. Quando vocês fizeram o convite, eu não titubeei na hora. Não sei nem como é que vai ser. Mas eu vou lá. Mas vou. Sim. E foi muito legal saber como foi que essa ideia... Cara, porque eu sou fã de verdade aqui da ideia de vocês. Sou fã de vocês. De levar um pouquinho de Deus de forma diferente para muita gente, né? Sim. E saber um pouquinho disso aí, para mim foi muito bom. Foi muito engrandecedor. Já pensou eu não ganhar essa imagem? Meu Deus do céu. Esse é Pelo amor de Deus. Eu falei logo aqui de novo que vai que ele tá esquecendo. Eu vou ficar falando aqui. O outro foi uma pedra. Eu ganhei também. Ai, sim. Eu ganhei Tá lá, também. tá lá, Eu ganhei também. Não, porque só quem não ganhou. Ali, ó. Quem não ganhou, ali, ó. Tranquilidade demais, sem nenhum problema. Eu tenho sua amizade. Ao longo do tempo, as oportunidades acontecem. Explica que pedra é essa, pelo amor de Deus. Cara, eu te dei foi uma pedra. Os caras vão pensar. A pedra explica, pelo amor de filosofal. É daí que vem essa experiência extraordinária dele. É, das pedras. Os caras. Olha a cara dele. Aí não é. Essa cara do Walter White, o cara aí. Explica essa pedra, pelo amor de Deus. O É isso que... que acontece quando 4 pessoas param pra conversar na maneira comum, gente. É isso. Mas estamos aqui tentando, lutando, manter uma vida ordinária. E contamos com a sua oração, viu? Mas diga que essa pedra, a polícia passa. Mas Exato. é uma pedra, é um pedaço do chãozinho lá de Medjugorje. lá Foi. de- Onde Nossa Senhora pisou. A pedrinha que ela chutou quando ela, né? Porque Exato. então que ela pisou ali, aí O chão que a ele Virgem trouxe pra Maria gente, pisou. cara. Ele deu um pedacinho. Tá ali, guardadinho ali. Tem uma amizade assim, É. como a do Diego por perto. Leva pro céu. Olha só. Não tem como. É isso. Aí Diego, sim. quer agradecer alguma coisa pro pessoal também? Nos acompanhou, teve a paciência até aqui. Cara, eu peço perdão, foi o meu primeiro dia de host. É. Mas uma coisa que eu peço a vocês, ajudem esses caras, certo? Ajudem, porque o trabalho é difícil, é dispendioso, né? Eles precisam da ajuda de vocês, eles precisam que vocês divulguem, que vocês curtam, que vocês comentem, né? Porque eu vejo o pessoal dizendo que quando comenta, compartilha, o YouTube entende que é importante. Que é E isso. distribui para mais pessoas. Caraca, isso Cara, eu vi demais isso, cara. Sai hoje. Então ajude, cara, esses caras para eles conseguirem levar cada vez mais a mensagem de Deus de forma diferente para quanto mais pessoas forem necessárias. Boa. Aproveitar também para dar vender meu peixe aqui, né? Sim, Provavelmente durante o episódio, mais ou menos aqui assim, pra cá, É. passou aqui os nossos apoiadores. Então, se o podcast acontece, é por conta dessas empresas e pessoas que nos apoiam. É E verdade. você, empresário, ajude, cara. Aí. Ó, o seu nome vai estar aqui. E é esse o ponto que o Dom Podcast também tem como missão, né? É de divulgar esse meio católico, um plano de católico, que assim a gente consegue se fortalecer. Você nos ajuda e a gente lhe ajuda divulgando aqui sua marca.
Aí você pode pensar, mas eu não tenho uma empresa, mas você tem o dinheiro, conhece uma pessoa que tem uma empresa, que gostaria de ser divulgada aqui. Aí você vai fazer o favor de divulgar o trabalho dela aqui e contribuir com a gente para que a gente possa continuar divulgando o trabalho com o pessoal. Olha que ideia incrível. Sim. E é bem baratinho. Fale comigo, com a Tamires, que a gente vai estar aqui depois supervisionando e colocando aqui sua marca. Beleza? Tudo certo? Show de bola. Show de É bola. isso. É. Foi muito legal estar aqui com você. Foi muito bom. Que top. Obrigado. Muito bom. Obrigado, senhor. E é isso. Eu vou me despedir ou eles que se despedem? Pois é, eu tô na dúvida aqui. Eu acho Valeu, que eles Diego. se despedem. É isso aí, cara. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Cara, Valeu. Vamos apagar das sensacional. luzes. E é isso aí, pessoal. Nos chame mais vezes. Nos chame mais vezes, é importante. 140 episódios depois, aí vocês têm um descanso. Quero vir mais vezes nesse podcast. Valeu, galera. Até mais. Valeu, moçada.